E chegamos então ao quarto item dessa nossa apresentação, que é o IP, o Internet Protocol. Tudo que nós vimos até agora sobre a camada de rede não é específico da internet, né? É algo, né, os conceitos que nós vimos podem ser aplicados em qualquer arquitetura de rede. Mas agora nós vamos entrar especificamente no protocolo IP, o protocolo de rede usado na internet. Então, aqui temos a pilha de protocolos da internet, né? Temos lá a camada de transporte com TCP e UDP, e a camada de rede fica logo abaixo dela, acima da camada de enlace e da camada física. Então, temos lá os protocolos de roteamento, né? Que atuam na camada de rede para fazer a seleção do caminho, né? Que vai ser pelo qual o pacote vai ser encaminhado. Temos alguns protocolos que a gente ainda vai ver, que é o RIP, o SPF, o BGP, que geram as tabelas de encaminhamento. Temos o protocolo ICMP, que é um protocolo de sinalização. Ele serve para enviar sinais, né, entre os roteadores e relatórios de erro. E temos o protocolo IP, que é o protocolo que faz propriamente o transporte dos datagramas. Então, ele tem convenções de endereçamento, o formato dos datagramas é definido pelo protocolo IP, e tem as convenções de como os pacotes são tratados. Tá? Então, vamos ver um pouco mais agora do protocolo IP. Então, esse é um datagrama IP. Esse é o formato de um datagrama IP. IPv4, tá? O IPv6 tem um formato diferente. Então, vamos dar uma olhada aí nos campos que estão disponíveis nesse cabeçalho do IPv4. Então, o primeiro campo é o número de versão. E o número de versão é um campo de 4 bits. E aqui você tem que colocar o número 4, tá? Em binário, claro. Né? Você vai colocar então nesses 4 bits o número 4. Por quê? Porque daí os roteadores, todos os equipamentos que forem fazer a leitura desse datagrama vão saber que é esse aqui o formato do cabeçalho que eles esperam. Se ele encontrar um 6 aqui, por exemplo, ele vai esperar um outro formato que é o do IPv6. Tá? Então, 4 para ter um cabeçalho IPv4. Depois vem o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits. Então, por que precisa ter isso? Porque existe um campo que é opcional aqui, né? As opções. Se houver opções, você vai colocá-las aqui. Então, um cabeçalho sem opções, que é o mais comum, ele tem 160 bits. Então, você vai botar aqui o número 5. Né? 5 vezes 32, 160. Agora, se tiver opções, aí quantas opções tiver aqui, campos de 32 bits, você vai acrescentando. Né? Então, o número 6 significa que eu tenho 32 bits de opções. Vou ter alguma opção ali configurada. Então, por isso que eu preciso ter um campo de tamanho de cabeçalho. Depois vem um campo tipo de serviço, que é tipo de dados. Originalmente eram 8 bits para dizer, né, qual que é o tipo de dado que está trafegando ali. Você poderia dividir isso, né? Você poderia usar números diferentes para diferentes serviços que você está usando. Tá? Por exemplo, posso usar um determinado número para dados que eu quero que sejam de programas que rodam em tempo real, tipo VoIP, coisas assim, e posso usar um outro número para dados de download e coisas assim. E aí eu vou poder no meu roteador configurar, olha, se vir com o tipo de serviço tal nesse campo, prioriza. Se vier com outro tipo, bota na outra fila, tá? Então isso é o original. Depois ele foi modificado, teve algumas RFCs trocando o campo tipo de serviço, TOS, né, Type of Service, por um campo chamado DSCP. Esse campo DSCP é um campo de 6 bits, então dos 8 ficou só 6, e ainda assim né, é suficiente para diferenciar 64 tipos de serviço diferentes. É o suficiente para poder fazer escalonamento, né, trabalhar com filas e tudo mais. Tá? Então o DSCP é suficiente para continuar fazendo a função aí de qualidade de serviço. E os outros 2 bits que sobraram são usados para ECN. Lembra lá do TCP-ECN? Aquela extensão do TCP que permite que os roteadores configurem um bit no datagrama para informar que está havendo um congestionamento? Então, os roteadores que suportam
ou ECN, eles podem ajustar aí através desses 2 bits, eles podem mandar um recado lá para o roteador, para o hospedeiro de destino, de que houve um congestionamento. E aí o hospedeiro de destino avisa a origem, né, colocando lá um campo daí no TCP, de que está havendo um congestionamento para que ele consiga regular a sua taxa. Então a gente já viu lá na apresentação do TCP como isso funciona. Vocês podem voltar lá, né, dar uma olhada lá novamente se vocês quiserem mais detalhes. Então, o ECN, o bit ECN do IP, ele entra aqui, os 2 bits. Porque, né, tem que ficar no datagrama para que os roteadores possam mexer aqui, né? O datagrama é no nível que o roteador acessa, né? Então, por isso que os bits ficam aqui, apesar de ser um recurso que é oferecido aí em conjunto com o TCP. Aí tem um campo tamanho, né? O campo tamanho, ele vai dizer qual que é o tamanho desse datagrama. É um campo de 16 bits, então teoricamente você poderia ter um datagrama de 64K, mas na prática você não passa ali né, dificilmente passa de 1500 por causa dos limites da Ethernet, que normalmente está na camada de baixo, aí, na camada de enlace, né? Então, dificilmente você chega no tamanho máximo aqui. Mas tem o campo tamanho, que é para você saber aonde termina o datagrama. Tem esse campo tempo de vida aqui, que é um campo de 8 bits. E apesar de ele chamar tempo de vida, ele nunca foi usado para marcar tempo mesmo. O que ele é, na verdade, é um contador de saltos. Cada vez que um datagrama passa por um roteador, ele reduz uma unidade nesse valor aqui. Tá? Então é 8 bits, o valor máximo seria 255. Cada vez que ele vai passando por um roteador, ele diminui um aqui. Caso esse número zere, o roteador descarta esse pacote e envia uma mensagem para a origem avisando que expirou o tempo de vida daquele pacote. Tá? Para que serve isso? Porque se tiver algum problema de roteamento na rede e os pacotes começarem a ser roteados de maneira circular, esse tempo de vida vai fazer com que o pacote não fique rodando indefinidamente. Tá? A hora que zerar isso aqui, ele é excluído. Porque se não tivesse isso, ele poderia ficar, né, rodando aí a rede por muito tempo, né, sem você saber se é um pacote novo, antigo, né? Então o tempo de vida elimina esse problema, né? Se o pacote começar a girar em círculo aí, ele vai zerar o tempo de vida e vai ser excluído. Camada superior é um campo também aí de 8 bits que serve para você saber, para você indicar quem na camada superior que vai receber o conteúdo que está aqui. Tá? Então o datagrama está encapsulando alguma coisa, ele está encapsulando um TCP, um DP ou algum outro protocolo. Então ele precisa ter esse número aqui para você saber para quem entregar. Então, por exemplo, o TCP é o número 6. Esses números são definidos pela IANA. Tem uma lista lá no site da IANA, caso vocês queiram conferir. Então, o número 6 é o número do TCP. Quando chega um datagrama com o número 6 aqui, o protocolo IP já sabe que ele tem que entregar isso aqui, né, o conteúdo, né, o payload, a carga, ele vai entregar para o protocolo TCP, porque lá dentro que tem é um segmento TCP. Agora, se o número que vier aqui for o número 17, por exemplo, que é o do UDP, então o datagrama, né, quando ele chega lá para o protocolo IP, o protocolo IP sabe, ó, é 17, então eu vou entregar isso daqui para o protocolo DP, que é, né, um segmento DP que tem aqui. Tá? Então, isso é análogo à porta lá no, no protocolo TCP, né? O protocolo TCP tem um número de porta que é para saber para qual socket que ele entrega, né? E aqui você tem a camada superior para saber qual que é o protocolo de transporte que vai receber esse conteúdo. Bom, tamanho já falei. Aí tem aqui essa linha toda, ela serve para fazer fragmentação e remontagem, tá? Então, por que tem isso? Porque pode acontecer de um datagrama ser muito grande para passar por um determinado enlace. E aí você não consegue passar ele inteiro porque o enlace tem um limite menor de tamanho. Aí você precisa fragmentar ele, quebrar esse datagrama em 2 ou mais pedaços. Para fazer isso e depois remontar, são usados esses campos aqui. Então tem um identificador que vai identificar os pedaços do mesmo datagrama e algumas flags, deslocamento. Depois a gente vai ver com calma isso daqui, né?
como que isso vai ser usado depois para reconstruir esse datagrama quando ele chega no destinatário. Tá? Então, esses campos são exclusivamente para isso, para fragmentação e remontagem. Temos também uma soma de verificação do cabeçalho. Essa soma é um campo de 16 bits, ele pega todo o conteúdo do cabeçalho, como várias palavras 16 bits, e faz uma soma com um complemento de 1 e coloca aqui. Essa soma é similar lá que acontece no TCP, no UDP, só que é uma soma só do cabeçalho, não inclui o conteúdo. Tá? Pode parecer redundante, né? Por que fazer uma verificação do cabeçalho IP se isso já é feito pelo TCP e pelo UDP? Tem vários motivos para isso. Uma é que aqui ele está vendo só o cabeçalho, né? O TCP, o UDP, ele está cuidando só do conteúdo que está aqui dentro, né? Se der algum problema no IP, ele não vai saber porque não faz nem parte dele, né? Ele vai ser encapsulado dentro do IP. E seria redundante se ele tivesse vendo tudo, né? Mas como ele está vendo só o cabeçalho, então não é redundante, né? Pode acontecer algum problema na hora que o pacote vai de um roteador para o outro e algum campo aqui do cabeçalho corromper, essa soma vai pegar. E aí o pacote vai ser descartado. Se um roteador soma aqui e vê que não bate, ele descarta o datagrama. Tá? Então, eu não diria que é redundante, né? Ele está somando só o cabeçalho e está deixando o conteúdo para o TCP e para o UDP. Além disso, né, a gente sempre, normalmente TCP é usado junto com IP, o DP é usado junto com IP. Mas não necessariamente, né? Você pode usar o TCP em cima de um outro protocolo, que não seja o IP. E você pode usar o IP para transportar um outro protocolo, que não seja nem TCP e nem UDP. Então, tem que tomar cuidado com essa questão da redundância, porque nem sempre isso vai ser verdade. O que mais que temos aqui? As flags. As flags são 3 bits. O primeiro, o segundo bit, ele é ajustado, é o bit 0, bit 1 e bit 2. O bit 2, ele significa que tem mais fragmentos. Então, assim, se ele for 0, significa que aquele é um datagrama que não foi fragmentado, ou aquele é o último fragmento. Se acontecer de fragmentar, todos os fragmentos vão ter o bit 2 ajustado para 1, exceto o último. Tá? Então você sabe que o último é o último, porque ele tem o bit 0 aqui nessa segunda flag, no bit 2 da flag. Tá? Então, pelos deslocamentos, você sabe quem é quem e você sabe quem é o último pela flag. O bit 1 dessas flags é o não fragmente. Então, se você ajusta ele para 1 e um datagrama precisar ser fragmentado, em vez disso ele vai ser descartado. E vai gerar um erro aí que vai ser informado para o remetente. Então, isso é útil para você descobrir qual que é o MTU. Às vezes você quer saber qual que é o tamanho máximo que os enlaces aí suportam no caminho, você pode usar isso. Porque se você não ajusta essa flag para 1, você vai permitir a fragmentação, né? Então, cada vez que você manda um pacote maior do que o enlace suporta, ele vai fragmentar. Mas se esse bit estiver em 1, aí ele não vai fragmentar e vai descartar o pacote. E o bit 0 é um bit reservado, ele não tem uso, mas uma curiosidade, ele foi usado na RFC 35, na RFC 3514, como uma proposta de bit do mal, tá? Então seria algo assim: se esse bit está ajustado, se você tem um programa malicioso que vai mandar um pacote fazendo algo ruim, um ataque, você deve ajustar esse bit para 1, esse evil bit, né, o bit do mal, você ajusta ele para 1. E caso contrário, você ajusta para 0. Aí os roteadores, eles sabem que se vem com o bit 1, eles devem descartar, porque aquele pacote é do mal. E se o pacote vem com bit 0, então quer dizer que esse pacote é do bem, então ele não precisa nem fazer nenhuma verificação nele. É claro que isso não funcionaria na prática, né? Ninguém iria fazer um ataque ajustando o bit para bit do mal, ele, né? Vai tentar enganar. Mas isso foi uma brincadeira de 1º de abril que foi feita. Essa RFC foi publicada no 1º de abril e, enfim, né, foi uma piada aí. Então esse bit até hoje ele não é usado, ele não é o bit do mal, né? Foi só aquela brincadeirinha. É bem interessante essa RFC, tem vários detalhes do que deve ser feito com pacotes, com bit do mal, sem bit do mal. O cara que fez a brincadeira teve um bom trabalho lá para fazer um negócio divertido aí, interessante.
mas esse bit ainda é reservado, ele não tem uso. Aí vem o endereço IP de 32 bits da origem e do destino, tá? Então, aqui você põe, quando está montando o pacote, põe o endereço do remetente e aqui o do destinatário. As opções, o que pode ser as opções, né? Pode ser o registro de tempo, um timestamp, pode ser a gravação do caminho que esse pacote está seguindo, pode ser uma especificação de lista de roteadores a visitar, enfim, tem várias opções que podem ser usadas. Em geral, não se usa, né, a opção e aí o pacote fica sem nenhuma opção, mas são coisas que podem ser usadas. E por fim, aqui você tem os dados, né? Dados que têm tamanho variável, tipicamente, né, um segmento TCP/UDP é o que vai aqui dentro, né? Então, quando a camada de rede recebe um pacote TCP, um segmento TCP, ela bota ele aqui dentro de um datagrama IP, né, preenche os cabeçalhos e envia. Tá? Então, esse é o formato do datagrama IP. E quanto que ele tem de overhead, então, né? São 20 bytes de TCP mais 20 bytes de IP. Se você estiver trabalhando com TCP em cima do IP, você tem 40 bytes de overhead da camada de aplicação, né? Então, o que a camada de aplicação enviou, você vai ter que colocar mais 20 bytes do TCP, mais 20 bytes do IP. Né? Cada camada vai acrescentando seus cabeçalhos e vai deixando o pacote um pouquinho maior. Então, o endereço IP ele é um identificador de 32 bits para a interface do hospedeiro e do roteador. A interface é o quê? É a conexão entre o hospedeiro e o roteador e o enlace físico. Um roteador, tipicamente, ele tem múltiplas interfaces IP. Tá? Então, um roteador que está conectado com 3 subredes, essa é uma subrede, essa é outra, essa é outra. Ele tem um IP para cada uma. Um IP dentro de cada subrede. É normal isso. Tá? Roteadores têm múltiplas interfaces. Já hospedeiros tipicamente têm uma ou duas. Né? Às vezes mais que isso, mas mais comum é ter uma ou duas. Né? Uma Ethernet, uma Wi-Fi, por exemplo. E aí cada hospedeiro tem então um IP associado aí com a sua interface. Se tiver mais de uma, vai ter mais de um IP aqui. Né? Pode ter mais de um IP. A anotação do IP é feita, né? O IP é um número de 32 bits, mas para facilitar a nossa vida, normalmente nós representamos o IP como decimal, porque estamos acostumados com decimais, né? Então, como que é feita essa conversão? Não é converter o 32 bits direto para decimal. Na verdade, o que a gente faz é pegar bloquinhos de 8 bits e converter cada bloquinho em um número entre 0 e 255. Então, aqui, por exemplo, 1, 1, 1 e 223. Então, fica 223.1.1.1. Tá? Como as interfaces estão realmente conectadas, vocês não precisam se preocupar agora. Isso está no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro. Tá? Então, o que vai ter aqui, normalmente, é um switch. Tá? Então, pode ter aqui um switch na rede e os hospedeiros estão conectados nele. Mas, do ponto de vista da camada de rede, não tem switch. Né? A camada de rede, o switch não precisa ver a camada de rede. Os switches tradicionais, né? Não o switch nível 3. O switch tradicional, ele não enxerga acima da camada de enlace. Então, do ponto de vista, né, da camada de rede, é como se tivesse conectado direto aqui no roteador. Tá? Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar como que essa conexão realmente é feita. E também tem o caso das interfaces sem fio, novamente, né? Um ponto de acesso sem fio aqui, do ponto de vista do IP, ele não existe, né? Você tem a conexão entre um roteador e hospedeiros. Se no meio do caminho tem um roteador Wi-Fi aqui, o acesso é sem fio, ou é com fio, não faz diferença do ponto de vista do endereçamento IP, ok? Então, por enquanto, não se preocupe em como uma interface está conectada com outra, tá? Sem nenhum roteador intervindo. Vamos falar agora um pouco das sub-redes, tá? Então, o endereço IP, ele tem duas partes. Ele tem a parte de alta ordem, que é a parte da sub-rede, e ele tem a parte do hospedeiro, que são os bits de baixa ordem.
inicialmente, os IPs eles eram divididos em categoria. Então você tinha lá uma categoria A, em que você usava 8 bits para subrede e 24 bits para os hospedeiros. Categoria B, que era 16 e 16. E categoria C, que era 24 e 8. O problema é que quando uma empresa chegava e pedia lá um bloco de endereços, se você desse o endereço classe C, ela tinha então uma subrede de, de 24 bits e tinha 8 bits para distribuir entre os seus hospedeiros, o que dá 254 hospedeiros, que muitas vezes é pouco para uma empresa, né? Mas se você der para ela uma classe B, um IP de classe B, uma subrede de classe B, o que vai acontecer? Ela vai ter 16 bits para representar a subrede e 16 bits para representar os hospedeiros. Isso dá um total de 65 mil e tantos hospedeiros possíveis, que em muitos casos é muito. Então acontecia muito desperdício. Para evitar esse tipo de desperdício, ou para reduzir, né, o desperdício, começou a se usar as redes de endereço IP sem classe, tá? Então, a partir daí, não se usa mais classe A, classe B, classe C. Você pode definir arbitrariamente a parte de subrede e a de bits de baixa ordem, parte do hospedeiro. Então, por exemplo, eu posso tranquilamente pegar 22 bits para representar a subrede e pegar o restante 10 bits para representar o hospedeiro. E aí eu consigo em cada subrede colocar uma subrede dessa, colocar 1022 hospedeiros, tá? E eu posso inclusive subdividindo isso, né? Então, um provedor compra lá um bloco maior e ele pode vender para os seus clientes blocos menores dentro desse bloco maior, tá? Então, a subrede, do ponto de vista aqui de redes, então, uma subrede é o que é acessível sem precisar passar por um roteador, né? Então, esse cara aqui manda um pacote para esse, não precisa passar pelo roteador, porque está dentro da mesma subrede, né? Então, um pacote que vem desse para esse, ele passa aqui somente pelo enlace local, aqui não vai precisar passar por um roteador. Agora, quando esse quer mandar um pacote para esse, aí é outra subrede, então precisa passar pelo roteador. Então, assim, interfaces que estão na mesma subrede, a parte de subrede delas é igual. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos supor aqui que são 24 bits para cuidar da subrede. Então, essa subrede é a 223.1.1, essa é a 223.1.2 e essa é a 223.1.3. E os 8 bits que sobram são para representar cada hospedeiro, né? Então, o 1, o 2 e o 3, ou 1, o 2, o 1 e o 2. Essa divisão fica bonitinha em decimal assim quando você está usando uma subrede de tamanho 8, 16 ou 24. Quando você tem números quebrados, né, vai ficar mais difícil de você enxergar isso no decimal. Mas na dúvida, se você quer saber se dois IPs pertencem à mesma subrede, você simplesmente transforma isso em binário, né, e vê se bate a parte da subrede. Se bater, é sinal de que eles fazem parte da mesma subrede, tá? Então, quem está na mesma subrede alcança um ao outro sem precisar da intervenção de roteadores. Então, para determinar a máscara de subrede, você pode também destacar cada, cada hospedeiro, cada roteador das interfaces e ver as ilhas que sobram, tá? Então, se você destaca aqui, olha, aqui fica uma ilha. Então, essa é uma subrede, essa é outra subrede, essa é outra subrede. A representação da subrede é feita da seguinte forma: você preenche o lado da subrede com o número, os números que aquela subrede representa. Então, nesse caso, 223.1.1. E o restante, a parte do hospedeiro, você preenche tudo com 0. Tá? Então, essa é a subrede 223.1.1.0. Nesse caso, nós estamos usando uma subrede com 24 bits e 8 bits para o hospedeiro. Então, esse barra 24 a gente chama de máscara de subrede. Então, a única forma, quando eu identifico lá um endereço IP, ou identifico uma subrede, eu não sei qual que é a parte da subrede e qual que é a parte do hospedeiro. Para saber isso, eu preciso olhar a máscara de subrede. E a máscara de subrede, nesse caso, é barra 24. Então, eu sei que os primeiros 24 bits são a subrede. Os outros 8 são
o hospedeiro, tá? Poderia ser /24, /23, /22, /16, /8. Posso configurar isso do jeito que eu quiser. Nos sistemas operacionais, no Windows, no Linux, em geral a máscara de subrede não é representada assim, como /24. Ela é representada como um número também, como um IP, com 32 bits binários convertidos aí para 4 octetos aí, né? Em representação decimal. Então, nesse caso, como que eu converto um /24 para uma máscara naquele outro formato? É simples, é só pegar, preencher 24 bits 1 e o restante com 0. E aí eu converto isso para decimal, vai dar, né? No caso do /24 vai ser 255, 255, 255, 0. Essa é a máscara, a /24. Como decimal vai ser assim, né? Como octeto vai ser assim, 255.255.255.0. Ah, e se fosse um barra 16? Aí seria 255, 255, 0, 0. E se fosse um /23, não 24? Aí você preenche 23 bits com 1, o resto com 0. Aí a sua máscara fica como? 255, 255, 254, 0. É sempre assim que se representa. Então, quando você pega a máscara, é simples. Se você pegar no formato decimal, converte para binário, e o que ficar com o número 1 é os bits que representam a sua subrede. O que ficar com 0 é os bits que representam o hospedeiro. Da mesma forma, se achar um /24, quer dizer, os primeiros 24 bits, ou um barra, seja lá o que for, os primeiros x bits é a subrede. O restante é o hospedeiro. Então, vamos fazer um exercício agora. Quantas subredes tem aqui nessa figura? Tá? Então, pausa aí o vídeo, pensa e responde aí para mim. Quantas subredes tem? E aí, já pensaram? Então, nesse caso são 6. Se você falou 6, você acertou. Como que eu sei que é 6? Basta destacar aqui, né? Destaca os roteadores e hospedeiros e vão sobrar as 6 ilhas, tá? Então, a comunicação entre esse roteador e esse, feito nessa faixa aqui de IPs, ela é uma subrede também. Aqui também é uma subrede e aqui também é uma subrede. Tá? Então, aqui é a 223.1.1, aqui é a 223.1.2, aqui é a 223.1.3, 223.1.8, 223.1.7 e 223.1.9. Então, estou supondo aqui que são todos /24. Pode não ser, né? Pode ser um outro valor aqui que também dê certo, mas estou supondo que são esses. Mas são, então, 6 interfaces aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, agora não tem, né, mais a questão das classes, né? Não se usa mais classes de endereço IP, classe A, classe B, classe C. Então, não preciso mais ter a subrede com necessariamente 8, 16 ou 24 bits. Eu posso ter tamanhos arbitrários, eu posso ter uma subrede com /23. Isso se chama CIDR, tá? Em inglês, né, CIDR é Cidra em português. Eles pronunciam assim essa sigla, que quer dizer Classless Interdomain Routing. Então, dentro do CIDR, uma porção da subrede do endereço pode ter tamanho arbitrário e o formato do endereço vai ser algo do tipo a.b.c.d/x, onde x é o número de bits da porção do endereço. Então, no caso, se eu ver isso aqui, 200.23.16.0/23, eu posso converter para binário e eu sei que essa parte aqui é a parte da subrede e essa parte aqui é a parte do hospedeiro. Então, no decimal fica um pouquinho mais difícil de enxergar, né? Mas quando você converte para binário fica bem fácil, né? /23 quer dizer, daqui para cá é a subrede. Se fosse um /20, então como que eu ia fazer? Né? Pego aqui 8, 16, 1, 2, 3, 4, deu 20. Então, daqui para cá, subrede, daqui para cá, hospedeiros. Tá? Então, sempre eu preciso olhar a máscara de subrede para poder saber qual realmente é a parte da subrede e qual que é a parte do hospedeiro. E isso é muito importante numa rede, porque quando um computador precisa enviar um pacote para outro, se ele vê que o IP faz parte da mesma subrede, ele vai endereçar lá na camada de enlace, ele vai endereçar diretamente. Agora, se for para outra subrede, aí ele precisa encaminhar para o roteador. Então, ele tem lá, aí você tem a informação, né, do seu IP, a máscara de subrede tem, normalmente você tem a informação do gateway, que é o roteador que vai
encaminhar para pacotes que são para fora da subrede. E aí lá na camada de enlace, esse pacote vai ser encaminhado, então, não para diretamente, né? Ele não vai perguntar qual que é o endereço de rede local que corresponde ao endereço IP de destino, mas sim o endereço do gateway. O endereço, ele vai querer saber qual que é o endereço do gateway para entregar aquele pacote, tá? Então, isso é bastante importante. Então, como que faz para um computador, para um hospedeiro, obter um endereço IP? Tá? Um computador, um celular, qualquer coisa, né? Você ligou lá, você chegou numa rede, como que ele obtém o endereço IP? Você pode inserir ele manualmente, tá? No Windows, você pode no painel de controle, rede, configuração, TCP/IP e botar lá a informação, né? Qual que é o IP, qual que é a máscara de subrede, e ele vai funcionar. Se for para acessar redes fora, acessar, conversar com outros equipamentos fora da subrede, você tem que informar também o gateway. E assim ele funciona. No Unix você pode configurar lá dentro do etc rcconfig, você pode também configurar lá. Então essa é a forma manual de fazer. Tá? Eu já fiz muito dessa forma aqui, eu já fui estagiário em laboratório de informática lá em 97 e na época, apesar de já existir DHCP, né, ainda era feito manualmente. Então, eu olhava lá qual que era o número da máquina no laboratório, e de lá eu deduzia, né? Tinha uma formulinha para calcular qual que era o IP daquela máquina e configurar. Cada vez que precisava reinstalar um Windows, era assim que fazia. Felizmente, nós não precisamos fazer mais isso, né? Temos o DHCP, que faz a configuração automática. Então, o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ele faz com que você obtenha um IP de maneira automática, plug and play. Tá? Como é que ele funciona? Vamos. Então, o DHCP tem como objetivo permitir ao hospedeiro obter dinamicamente seu endereço IP do servidor da rede quando ele entra na rede. E ele pode, né, quando ele entra, ele recebe aquele IP por um certo período, né, digamos 24 horas, 48 horas, às vezes menos, né? Redes com muita rotatividade, para não ficar o IP lá preso muito tempo, bota lá 1 hora, 2 horas. E aí, quando o tempo está acabando, ele pode inclusive renovar a sua concessão para ficar com aquele IP com um pouco mais de tempo. Isso permite também o reuso dos endereços, né? Então, quando você chega na universidade, você ligou lá o seu celular, o seu laptop, pegou o endereço IP, você não tem aquele IP só para você, né? Se você desligou, vai embora e não renovou esse IP, depois esse IP fica disponível para outra pessoa, né? Você permite o reuso dos endereços IPs que são, né? No caso do IPv4, muito escassos, né? Então não convém aí você deixar um IP exclusivo para cada equipamento, que às vezes vai entrar lá, vai ficar um pouquinho e já vai embora, né? Intermitentes, né? Locais, comerciais, né? Tem muita rotatividade, às vezes, de cliente, e não convém que cada cliente tenha o seu próprio IP, né? Ninguém vai ter IP suficiente para isso, né? Ainda que você use, né, um NAT aí, use um IP de rede, né? Não vale a pena você ficar guardando a informação do IP lá no roteador muito tempo. Então, você dá a concessão por um tempo e, se não for renovada, esse IP está liberado para novo uso. Então, o DHCP ele tem algumas mensagens, que tem a DHCP Discover, né? Então, o hospedeiro ele chega, ele não tem IP, ele manda uma mensagem DHCP Discover para saber se tem alguém, né, na rede que tem, se tem algum servidor DHCP na rede. Se tem, esse servidor DHCP pode fazer uma oferta. Olha, eu estou aqui, estou te oferecendo esse IP, você quer? E aí ele pode responder com um request, falando, eu quero esse IP sim. E o servidor vai responder com um ACK falando, tá, então toma, esse IP é seu até, né, até tanto tempo, tá? É assim que funciona o DHCP. Então imagina aí um cliente, né, chegando, ele precisa do endereço nessa rede, o que que ele faz? Bom, então como que funciona o cenário de cliente-servidor DHCP, né? Então temos aqui um servidor DHCP com esse endereço IP e tem um cliente chegando, ele não tem IP ainda. Então ele vai mandar uma mensagem perguntando se tem algum servidor DHCP na rede. Na hora de montar esse pacote IP, ele vai precisar botar a origem como 0000, porque ele não tem IP, né? Então, como é que ele vai botar um IP aqui se ele não tem? Então ele põe 0. E ele vai mandar na porta número 68. Na porta número 68 dele, tá? Ele vai usar a porta 68 dele.
E para o destinatário, ele também não sabe o endereço do servidor DHCP, ele não sabe nem o IP dele, né? Ainda mais como é que ele vai saber o DHCP da rede. Então ele bota aqui 255.255.255.255.67. 67 é a porta. Porta 67 porque o servidor DHCP, por padrão, ele roda na porta número 67 do UDP. Tá? Então ele vai montar um pacote UDP e vai mandar com esse endereço IP aqui na porta 67. Ele vai colocar esse ID de transação porque quando vier uma resposta, pode ser que tenha vários equipamentos pedindo requisições ao mesmo tempo. Então, quando vier uma resposta, como não tem IP para saber de quem que é a resposta, o ID é que vai fazer o papel de saber, né? Quando vem a resposta pelo ID, se bater o ID, que ele sabe que é a resposta para ele. Ele usa um ID aleatório aqui que provavelmente vai ser único. E aí, quando vem a resposta, o ID precisa bater. Então aqui ele está fazendo essa requisição, mandando na porta 67. O que acontece? Quando ele manda essa mensagem para esse endereço IP aqui, 255, em tudo, é um IP que, se você converter isso aqui para binário, fica tudo 1. Isso equivale a mandar uma mensagem por broadcast, uma mensagem para todo mundo, por difusão. Tá? Então, quando ele faz isso, esse pacote vai chegar para todo mundo que está naquela subrede. Todos os hospedeiros e inclusive o servidor. Todos os hospedeiros que receber vão ignorar. O servidor é que vai, né, eventualmente responder. Quem recebe aqui então por broadcast e vê que não é para ele, deixa quieto, não vai fazer nada com essa mensagem. Então, o servidor é que vai responder com uma oferta. Na origem, ele bota o IP dele, a porta é a 67, a mesma porta para quem o cliente aqui mandou, né? O cliente usou a 67, que é a porta que ele estava escutando, ele estava ouvindo já a porta 67 e ele vai responder aqui da 67. Lembra que a UDP não tem conexão, tá? Não tem conexão aqui. E o destino é broadcast, né? Ele vai mandar para todo mundo isso aqui. Na porta 68, que é a porta que o cliente usou, né? Que é a porta que o cliente usou como origem. E o ID de transação ele repete o 654, que é para o cliente saber que a resposta é para ele, né? Se tiver um outro aqui que tiver pedido, raramente vai acontecer de ser o mesmo ID, né? Não vai aleatoriamente, né, escolher um ID igual. Beleza, então o servidor respondeu, olha, eu estou te oferecendo esse IP aqui, 223.124. Você quer? Se quiser, é seu por 3.600 segundos. Esse é o tempo que eu posso te oferecer ele. Eventualmente, o cliente pode receber várias ofertas, né? Pode não ter só um servidor DHCP. Aí ele vai escolher uma oferta e vai fazer uma requisição. Novamente, ele vai mandar com 0 como origem, porque ele ainda não tem IP. Novamente na porta 68, usando a porta 68. E para a porta 67 do destino. Novamente por broadcast. E ele vai estar agora fazendo o pedido. Então, esse campo aqui, ele está pedindo um IP, ele está pedindo esse IP especificamente, que é o que foi oferecido. Ele põe um ID de transação, dessa vez diferente, né? E coloca o tempo de vida aqui que ele está pedindo. Tá? E o servidor ele pode pedir um tempo que ele quiser aqui. O servidor é que escolhe se vai aceitar esse tempo ou não, né? Mas aí no caso o servidor está mandando um ACK, né? Falando, ó, beleza, aceitei aqui o seu pedido, né? E então a partir de agora, né? Ele vai mandar com a origem dele, o destino ainda é broadcast. E E aí ele fala, olha, beleza, esse IP agora é seu, né? É seu por 3.600 segundos. Então, a CK aqui que está dando a confirmação que essa requisição está sendo aceita. Então, a partir desse momento, depois dessas duas trocas de mensagem aqui, esse cliente ele passa a ter um endereço IP e pode se comunicar agora diretamente com quem ele quiser, dentro dessa subrede. Tá? Então, essas mensagens aqui são broadcast. Por isso que se você ligar o seu Wireshark numa rede local, eventualmente você vai ver pacotes de HCP passando, tá? Que não são seus. Pode ser de outros equipamentos que estão lá pedindo um IP. Tá? Como está vindo por broadcast, você acaba recebendo também. Então, isso aqui tudo, em outras palavras, o que ele está fazendo é: tem algum servidor de HCP aí? O servidor de HCP vai resposta: eu sou um servidor de HCP. Está aqui o endereço IP que você pode usar. Aí o cliente fala: beleza, eu vou ficar com esse endereço IP então. E o servidor fala: ok, então, beleza, esse endereço IP é seu por tanto tempo. Então é assim que funciona o DHCP.
O DHCP, inclusive, ele pode retornar mais do que só o endereço IP alocado na subrede. Normalmente ele vai fazer isso, né? Porque só endereço IP não vai te ajudar em muita coisa. Você precisa também saber, no caso de uma rede que vai, para você acessar outra subrede, você precisa saber qual que é o roteador de primeiro salto para esse cliente, que é o gateway. Tá? Então o gateway, normalmente ele é configurado também via DHCP. Quando você precisa enviar um pacote para um IP e você vê que esse IP não é da mesma subrede, você manda para o gateway e é o gateway que vai fazer o encaminhamento. Para saber se é da mesma subrede ou não, você precisa de uma outra informação que é a máscara de subrede. Essa informação também vem via DHCP. DHCP normalmente informa para você também qual que é a porção da rede e qual que é a porção do hospedeiro do endereço IP que ele está te oferecendo. Então aqui temos um exemplo de DHCP. Temos um roteador com servidor DHCP embutido. Chega lá um cliente, um laptop, e ele vai montar então um pacote de DHCP que vai ser encapsulado dentro de um UDP, que vai ser encapsulado dentro de um IP, que vai ser encapsulado dentro do Ethernet para ser enviado aí pela rede por broadcast, vai todo mundo receber, inclusive o roteador que tem o servidor DHCP embutido. DHCP não precisa ficar necessariamente dentro do roteador. Muitos roteadores já têm um servidor DHCP lá dentro, né? Já tem esse serviço dentro dele instalado, principalmente os domésticos aí, né? Que já fazem um monte de função numa só, ele tem lá o seu DHCP junto, mas nada impede que você tenha um DHCP separado do roteador. Então aqui o roteador vai receber essa mensagem, vai desencapsular e vai entregar lá para o DHCP. DHCP é camada de aplicação, tá? Vale lembrar isso, né? Então, ainda que ele esteja dentro de um roteador, se o roteador tem um servidor DHCP, o servidor DHCP funciona na camada de aplicação. Ele vai formular uma resposta, né? Uma resposta DHCP e vai também fazer o encapsulamento, né? Vai jogar para o UDP, que vai colocar dentro de um pacote IP, que vai enviar via Ethernet lá de volta para a origem, para o cliente. O cliente vai desencapsular, a Ethernet abre, tem um datagrama, entrega o datagrama para o IP abre o datagrama, tem um segmento UDP, entrega para o UDP abre o segmento e tem uma mensagem DHCP, que ele entrega então aqui para o DHCP, que vai lidar com isso, né? O cliente agora sabe então seu endereço IP, o nome, endereço IP do servidor DNS e o endereço IP de seu roteador de primeiro salto. Então, uma questão que deve surgir é como que a rede faz para obter a parte da subrede do endereço IP. Então, nós já vimos que dentro de uma empresa, de uma instituição, você pode ter lá vários equipamentos que vão obter os seus endereços IPs através do DHCP, né? Um servidor DHCP tem lá uma faixa de endereço IPs que ele aloca dinamicamente aí para os equipamentos que precisam. Mas como que, né, você define quais são os IPs que vão ficar aí nesse servidor DHCP, né? Como que a empresa obtém a sua parte de subrede dos endereços IPs? E a resposta é que ela recebe uma porção alocada do espaço de endereços do seu próprio provedor. Tá? Então vamos dizer, por exemplo, que um provedor de acesso ele tenha esse bloco aqui, o 223.16.0/20. Ele pode pegar esse bloco /20 e dividir, por exemplo, em 8 blocos /23, tá? E aí ele vai ficar então com 223.16.0/23, ou 223.18.0/23, ou 223.20.0/23, tá? Tudo isso mudando, né? Então, no caso, o bloco dele tem essa parte de subrede e essa parte aqui para os hospedeiros, né? Se ele dividir em 8, então ele vai precisar de 3 bits a mais aqui para a subrede. Então ele vai ter a subrede 000, a 001, a 010 e assim por diante. Então, cada uma aqui, né, cada uma das variações desses 3 bits, que vai dar um total de 8 variações, vai ser uma nova subrede do tipo /23. E aí ele pode, né, esse provedor pode pegar então esse bloco aqui, dividir em 8 e dar um deles para cada instituição, para cada empresa, cada organização,
que for cliente dele e precisar de um bloco, né? De um bloco desse tamanho, barra 23, que cabe aí mil e tantos equipamentos, né? Mil e tantos endereços IPs para host, 1022 aí, especificamente, né? A divisão não precisaria ser necessariamente de barra 20 para barra 23, né? Então, em vez de 8 barra 23, a empresa poderia dividir em 4 barra 22, né? Ou 2 barra 22 e 3 barra 23, tá? Essa divisão pode ser feita, como a gente está usando, né? A gente não usa mais classes, né? A gente usa o seeder agora. Isso significa que nós podemos dividir isso daqui da maneira que nós quisermos aí, né? As próprias organizações aqui também podem subdividir esses barras 23 em menores para distribuir para filiais, por exemplo, tá? Então, a hierarquia pode ser feita dessa forma. Uma outra vantagem do endereçamento hierárquico é que ele permite um anúncio eficiente das informações de rota. Então, por exemplo, tem aqui um provedor que é o Fly By Night. Ele tem várias organizações que estão conectadas a ele, tá? Então, recebem aqui IPs dessa faixa que ele possui, né? Que ele provavelmente passou para essas organizações. Então, nesse caso, ele não precisa fazer um anúncio de cada uma dessas redes para o restante da internet. Ele pode fazer um anúncio mais geral, né? Ele pode fazer, ó, envie, pode me encaminhar qualquer coisa que o endereço comece com 223.16.0 barra 20, com essa subrede barra 20. Tá? Ele tem as barra 23 aqui, mas como todas as barra 23 aqui estão em vez de ele fazer o anúncio de cada uma dessas barra 23 que estão sob o domínio dele, ele simplesmente faz o anúncio de uma só barra 20, que compreende todas essas aqui. E da mesma forma, tem um outro provedor aqui, né? O ISPs Are Us, que está pedindo qualquer coisa com o endereço começando em 199.31.00/16. Então, quando você faz esse tipo de anúncio, né, o que você está falando é, ó, prometo para o restante da internet que eu vou encaminhar pacotes que tenham como destinatário algum endereço nessa rede aqui. Tá? Da mesma forma, esse aqui também está fazendo essa promessa. Então, você anuncia os prefixos que você vai encaminhar os pacotes. Né? Então, quando você faz esse anúncio, que você está falando, ó, eu vou encaminhar tudo que tenha que esteja dentro dessa rede. Da mesma forma, o Isparas está fazendo isso. Se acontecer, por exemplo, da organização 1 sair desse provedor e entrar no outro, e levar a sua faixa de IPs, tá? Vamos supor que a faixa de IPs tenha sido atribuída a ele e ele vai levar essa faixa. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Esse provedor vai precisar anunciar essa faixa aqui. E ele vai fazer isso, ele vai continuar anunciando a faixa que ele já tinha e vai anunciar essa nova faixa barra 23. Esse provedor aqui, mesmo que ele continue anunciando essa faixa 223.16.0/20, que inclui essa, não tem problema. A internet, né, os provedores que estiverem conectados aos dois, eles vão preferir enviar para o is para us porque esse barra 23 é o prefixo mais longo, tá? Os dois dão match para essa organização aqui, né? Para IPs dessa organização. Então, qualquer coisa que venha para IPs nessa faixa pode, vai dar match tanto aqui quanto aqui. Mas como esse prefixo é maior, né? E você vai usar o prefixo maior que deu match, então os pacotes vão ser encaminhados para cá. Então, uma outra pergunta que deve surgir naturalmente é como que os provedores obtêm os seus blocos de endereço, né? Nós obtemos os nossos endereços IP com o provedor de acesso, né? Na hora que a gente conecta lá, o DHCP fornece para a gente um endereço IP. Numa empresa, a empresa obtém um bloco de endereços IPs de um provedor, por exemplo, e distribui aí para os seus equipamentos. Mas como que o provedor obtém esses blocos, né? E a resposta para isso é o ICANN. Então, o ICANN é o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,
é uma instituição sem fim lucrativo que tem pessoas do mundo inteiro que participam e, e a função deles é fazer essa coordenação, né? Eles não têm nenhuma influência no conteúdo da internet, nem nada desse tipo. Mas eles cuidam de algumas coisas como a alocação de endereço IP, o gerenciamento de DNS raiz, né? E atribuição de nomes de domínio, né? Essas são algumas das funções do ICANN. Então, quando um provedor precisa de um bloco de endereços, ele pode fazer essa solicitação ao ICANN. E o ICANN vai lá atribuir um determinado bloco, né, dentro de uma subrede para aquele provedor. Se ele usar tudo e precisar de mais, ele pode pedir mais. Tem alguns requisitos daí, né? Se ele está pedindo mais números, ele precisa mostrar que ele usou os números que ele já tem de maneira eficiente, né? Tem algumas regras. Mas os provedores podem obter os seus endereços IPs com o ICANN, tá? Principalmente o IPv6 aí que ainda está abundante, né? No caso do IPv4 é um pouco mais complicado, tem algumas reservas para uso específico, tem filas de espera aí de quem precisa de fazer transferência, né? Para quem está esperando alguma transferência de IPv4. Então, um provedor novo hoje não consegue facilmente, né? Um provedor existente, um provedor novo que precise de mais endereço IPv4, pode encontrar dificuldades, porque, como nós sabemos, né, os IPv4 estão, né, acabaram, né, assim, temos, é claro, tem alocação ineficiente, então tem alguma sobra em alguns lugares, mas o ICANN não tem mais blocos novos lá para distribuir à vontade para os provedores. Mas no caso do IPv6, ainda os provedores podem obter aí os seus blocos, pedindo aí ao ICANN, fazendo a solicitação ao ICANN. Então, como eu falei, o ICANN também cuida da questão da gerência do DNS, né, DNS raiz, tem lá os servidores do ICANN, e também eles entram na questão da atribuição de nomes de domínio, resolução de disputas, né? Às vezes acontece de alguém ir lá e registrar um domínio que já pertencia a uma empresa que tem a marca como registrada, né? Isso é comum de acontecer, alguém para tentar levar vantagem vai lá e registra um domínio que já é uma marca. E aí depois ele tenta vender esse domínio para a empresa, né, que não tinha registrado isso antes. E às vezes a empresa, para não ter dor de cabeça, acaba pagando, né? E paga um valor muito maior do que se fosse registrar o domínio lá diretamente pela primeira vez. Mas o ICANN está aí também para resolver esse tipo de disputa. Então, se uma empresa se sente prejudicada, fala, alguém registrou o domínio aí só para tentar levar vantagem, né, e provar que tem aquela marca, já tinha o registro daquela marca antes, o ICANN também pode entrar nessa questão e arbitrar aí que o nome do domínio seja devolvido aí né, seja passado aí para quem é o dono real da marca. Então vamos falar agora do NAT. NAT é o Network Address Translation. É um serviço que é usado para que um único endereço IP válido na rede, na internet, seja usado por vários, né, seja compartilhado por vários equipamentos em uma rede local. Então, antigamente, né, era comum que as pessoas tivessem lá um único computador em casa, conectando via linha de escada, e aí quando você fazia a conexão, você recebia um endereço IP, usava esse endereço IP enquanto a conexão estivesse ativa e depois você desconectava e o provedor usava esse endereço para outro cliente e assim por diante. À medida que a quantidade de usuários foi aumentando e cada vez mais equipamentos, né, não, em vez de ter apenas um computador, né, hoje é comum que as pessoas tenham lá computadores, desktop, laptop, smartphone, smart TV, videogame, tudo conectado à rede e tudo precisando de um endereço IP. Mas os endereços IPs V4 são escassos, então os provedores continuaram oferecendo um único endereço IP. Como que você faz então para conectar vários equipamentos, né, numa casa ou numa pequena empresa, usando só um endereço IP que é fornecido pelo provedor? Tá? Você poderia adquirir mais endereços IPs com o provedor? Poderia, mas aí provavelmente ele vai
querer te vender um plano mais caro, né? Um plano empresarial, um plano que te dá direito a vários IPs. Então, isso é muito mais caro. Então, para uso doméstico ou uso em empresas pequenas, o comum é se usar algo como um NAT. Então, o NAT vai fazer com que todos os computadores tenham endereços locais. Esses endereços usam uma faixa do endereçamento IP que é reservada para uso local. Então, endereços, por exemplo, que comecem com 10, eles nunca são encaminhados pelos roteadores da internet. Eles são reservados para uso local. Então, tem muitas redes ao redor do mundo aí que usam essa faixa 10.0.0 alguma coisa, tá? Na verdade, 10 alguma coisa. Toda a faixa 10 ponto alguma coisa é reservada para uso local. Não é a única, tá? Tem mais outras duas que são usadas, que é a faixa 172, a faixa 172.16.0.0/12, né? Na verdade, os IPs que vão de 172.16 até 172.31. É uma faixa que não é muito usada, né? Mas ela é também uma das faixas para uso reservadas para uso local. E por fim tem a faixa 192.168. 192.168.00/16. Essa também é uma faixa. Essa talvez é a mais usada nos roteadores domésticos, né? Que ela te dá aí 192.168.0016. Você consegue botar até 60 mil equipamentos aí tranquilamente. Nos roteadores domésticos, em geral, eles fecham isso num /24. E aí você tem até 254 equipamentos na rede local, que, né, já é meio que no limite do que um roteador doméstico aguenta, né? Então, normalmente os roteadores domésticos usam aí 192.168. Os roteadores mais voltados para negócios, às vezes usam como padrão o 10.0, tá? E isso muitas vezes é configurável também, você pode trocar a faixa. Mas tem então essas três faixas: a 10.000/8, a 172.16.00/12 e a 192.168.00/16. Todas faixas que podem ser usadas na rede local e que não são encaminhadas para a internet. Então a ideia é que todo pacote que sai de uma máquina local e tem um desses endereços locais, ele, quando o pacote está de saída aqui, o NAT vai e troca o remetente pelo valor do IP válido na rede. E aí, quando chega uma resposta, ele troca no pacote o endereço do destinatário pelo endereço válido na rede. Então, esse endereço IP aqui que é válido fica no roteador que tem o NAT. E ele usa esse mesmo IP para endereçar todo mundo aqui. Tá? Então, todo datagrama que sai troca o remetente, todo datagrama que chega troca o destinatário. E é assim que o NAT funciona. Hoje tem os provedores usando também o próprio, eles usando o NAT, né? Eles usando o único IP para vários clientes. Isso é chamado de CGNAT, né? Carrier Grade Network Address Translation, que é então o NAT sendo, né, nada mais é do que a mesma ideia, só que sendo usado pelo provedor. Como os provedores estão com limites aí, né, de endereço IPv4, então eles estão fazendo, né, esse uso do CGNAT, né, para poder compartilhar um endereço IP com vários clientes e assim dar conta dessa escassez dos endereços IPv4. Tá? Então é a mesma ideia e só normalmente usa uma faixa de endereços diferente, uma faixa que é a 100, começa o IP lá com 100, para evitar então que tenha conflitos com as faixas locais aqui, tá? Então tem uma RFC que recomenda lá Antigamente eles usavam as mesmas faixas, mas como dava alguns conflitos, eles pediram para que fosse alocada uma faixa exclusiva para CGNAT e isso acabou sendo atendido. Então tem uma RFC que define lá a faixa que pode ser usada pelos CGNATs. E essa faixa é a 100.64.0.0/10, tá? Então isso é definido aí pelo IANA para isso, tá? Tá na RFC 6598. Então, quais são as motivações por trás do uso do NAT?
Uma delas é que a rede local vai usar só o endereço IP do ponto de vista do mundo exterior, né? Então, isso vai ajudar no problema da escassez de endereços IP. Então, você não precisa daí obter uma faixa de endereço IP do provedor, uma para cada dispositivo que você tem. Você vai ter só um único endereço para todos os dispositivos. E é possível, então, modificar os endereços IP do dispositivo na rede local sem notificar o mundo externo. Então, o seu DHCP ele pode atribuir os IPs localmente da maneira que ele quiser. Você pode fixar, inclusive, alguns endereços para algumas máquinas. E isso não tem nada a ver com o mundo externo. Você não precisa, né, as máquinas para fora aí da sua rede não precisam saber de como que você está distribuindo esses IPs internamente. Se você trocar de provedor, você não precisa trocar os endereços IPs da rede interna. Eles vão continuar com os mesmos endereços. E por fim, tem um bônus de segurança aí, que é não intencional, mas acaba acontecendo. Como quando você tem NAT, as máquinas que estão fora da sua rede não conseguem endereçar diretamente uma máquina da sua rede. Toda conexão precisa partir, conexão ou mesmo pacotes UDPs, né, eles só vão chegar para uma máquina local se antes a máquina local tiver aberto essa conexão ou tiver enviado um pacote UDP para essa outra máquina. Aí ela consegue responder. Fora isso, ela não consegue endereçar diretamente, a menos que você configure isso para funcionar assim. Então o NAT acaba dando esse bônus de segurança, né? Funciona como se fosse um firewall ali que não permite que conexões sejam feitas de fora para dentro. Então, para o NAT poder funcionar, ele faz o seguinte: quando você está enviando um datagrama, ele substitui o endereço IP de origem e o número de porta de todos os datagramas que estão saindo. Tá? Ele coloca no lugar o endereço IP do NAT e coloca um novo número de porta. Mas pera lá, datagrama não tem número de porta, né? Exatamente. Ele não mexe no número de porta do datagrama, ele está mexendo, na verdade, no segmento. Ou seja, ele vai lá dentro da carga do IP, pega o segmento e troca ali o número de porta. Tá? Ele faz isso, então, trocando o endereço IP da origem pelo IP válido do roteador e troca o número de porta por um outro número, né, se for o caso. Pode ser o mesmo, né, mas nem sempre o mesmo vai estar disponível. Então, ele pode trocar por um outro número. Os clientes e os servidores remotos, eles vão responder usando o endereço IP do NAT e o novo número de porta que o NAT colocou. Então, o NAT ele mantém uma tabelinha de tradução, onde ele tem, esse IP e essa porta local corresponde a esse IP e essa porta do lado da internet. Tá? Então, quando chega uma resposta, ele vai nessa tabelinha e vê, esse IP e essa porta do lado da internet corresponde a esse IP e essa porta do lado local. Então, ele usa essas duas informações. Quando ele recebe um datagrama, ele vai trocar o endereço IP do NAT pelo o endereço IP do NAT e o novo número de porta pelo endereço IP local e o número de porta que tinha sido usado localmente e está armazenado na tabela do NAT. Tá? Então, com isso, né, ele acaba fazendo uma certa violação de encapsulamento, porque ele não deveria estar mexendo dentro do segmento, do número de porta, mas é a forma que ele tem para funcionar essa. E outra coisa que ele faz também que não é muito legal é que ele tem uma tabela que precisa ficar armazenada, né? Então, ele precisa ter memória para armazenar isso, e se tiver um problema e essa tabela for perdida, uma queda de energia ou algo do tipo, todas as conexões que estão passando ali pelo NAT elas vão ser perdidas, tá? Então o NAT tem uma série de inconvenientes também, ele não é, né? Ele está servindo como solução aí para a escassez de IPs, mas ele tem uma série de inconvenientes que a gente precisa tratar por causa da maneira como ele funciona. Então vamos ver aqui agora um exemplo de uso do NAT. Então suponha aí que você tem uma máquina da rede a 10.0.0.2, gerando aí um datagrama que ela vai enviar para 128, 119, 40, 186 na porta 80. E essa conexão está saindo da porta 3345 dessa máquina. Quando esse pacote chega lá no NAT, o NAT troca o endereço 10.0.0.2 pelo endereço dele, que é 138.76.297. Troca a porta de origem, que é 3345, pela 5001.
que era uma que estava livre aqui para ele, tá? Então ele anotou isso na tabela e fez a troca aqui no pacote. Então o pacote agora, a origem que era essa, passa a ser essa daqui, tá? Com IP válido e com uma porta diferente. Quando vem uma resposta dessa conexão, ou desse pacote UDP, o que ele vai fazer? Ele vai trocar daí, né? Ele vai receber então a resposta para o IP dele na porta dele. Ele vai consultar essa tabela e vai fazer a troca por esses valores aqui. Então, vai passar a ser o IP, que era o IP de rede, o IP válido, passa a ser esse IP de rede aqui, o 10002, e a porta, que era 5001, passa a ser a porta 3345. Então, do ponto de vista dessa máquina aqui, ela não precisa saber o que aconteceu daqui para cá, né? O pacote sai com o endereço que ela usa localmente e volta com o endereço que ela usa localmente. Da mesma forma, a máquina remota não precisa saber que aqui dentro tem um NAT, né? Ela recebeu a requisição desse IP e respondeu para esse IP. Então, o NAT fica fazendo esse meio de campo. Ele serve ali de intermediário, né? Todo pacote que sai, ele troca a origem, todo pacote que chega, ele troca o destino. Então, por que o NAT usa lá o número de porta, né, para poder identificar a conexão, né? Ele precisa fazer isso porque se várias conexões, ele precisa trocar o número de porta, porque se várias conexões de várias máquinas diferentes estiverem partindo com o mesmo número de porta de origem, ele não pode manter o mesmo número, porque daí ele não vai saber a hora que chegar a resposta qual resposta é para qual máquina. Por isso que cada número de porta precisa ser usado unicamente aí dentro do NAT, tá? Isso pode ser um problema? Pela quantidade de número de portas, dificilmente é, porque você tem. O número de porta é um número de 16 bits, como a gente viu já lá na aula, né, nas aulas sobre a camada de transporte. Então, 16 bits dá para você pôr mais de 65 mil conexões ao mesmo tempo dentro, né, com um único endereço IP. Tá? Então, mesmo que você tenha lá, digamos, 100 máquinas dentro de uma rede local, você ainda tem, né, mais de 6 mil conexões, mais de 600 conexões simultâneas para cada máquina ao mesmo tempo. Tá? Se cada uma das suas 100 máquinas tiver com 600 conexões simultâneas, ainda assim você não vai esgotar a quantidade de portas. Então, né, é uma quantidade bem razoável. Você só vai ficar sem número de portas se você tiver muitas conexões ou muitas máquinas nessa subrede aí usando um único endereço IP. Tá? Então, desse ponto de vista, não costuma ser um problema. Porém, o NAT, como eu falei, tem uma série de outros problemas. Tá? Ele é bastante controverso. Né? Eu, particularmente, não gosto muito do NAT, né, do serviço NAT, porque ele causa uma série de limitações dependendo do que você está querendo fazer na sua rede. Um dos problemas que ele causa é que os roteadores deveriam processar, né, só até a camada 3. Quando você coloca roteador mexendo com o número de porta, né, você está fazendo com que ele viole o encapsulamento, com que ele viole as camadas. Né? Ele está mexendo numa camada que ele não deveria mexer e isso também viola lá o princípio do fim a fim, né? A camada de transporte ela é fim a fim, ela deveria estar sendo processada somente nos hospedeiros. Né? Se você tem um roteador no meio do caminho mexendo em algo que é da camada de transporte, você está violando esse princípio do fim a fim. Outro problema é que o NAT acaba sendo assim, aquela gambiarra que vai adiando a real solução do problema. O que vai resolver o problema em definitivo é o IPv6. É o IPv6 que está sendo implantado aí, né, vagarosamente, mas está. Então hoje você já tem aí, a maioria dos hospedeiros já tem o IPv6 funcionando. Mas você não pode simplesmente desligar o IPv4 porque tem muita coisa que ainda só funciona em IPv4. Então, e um dos motivos para isso é que o NAT, né, consegue contornar essa limitação na quantidade de endereços IPs disponíveis.
Então, por ele contornar o problema, ele adia a solução real do problema que é o IPv6. Em muitos lugares você ainda não tem o IPv6 implementado porque, né, o IPv4 com o NAT ainda está funcionando. Se não existisse NAT, pode ter certeza que o IPv6 já ia estar bem mais amplamente implantado. Mas como existe o NAT, né, ele acaba, né, servindo para adiar a implantação do IPv6. E o IPv6 funciona muito bem nesse quesito, né, de você ter várias máquinas dentro de uma rede. Então, o que os provedores fazem hoje em IPv6 é te entregar um IP uma sub-rede inteira para você, né? Eles entregam para você um endereço de sub-rede, onde você pode colocar todas as suas máquinas ali como hospedeiros, né? Então, ele te entrega via DHCP uma sub-rede, daí você coloca todas as suas máquinas ali dentro. E pode, né, colocar um IPv6 para cada uma. Inclusive, é bem comum que as máquinas usem mais do que o IPv6, porque como ela tem uma forma de calcular o seu IPv6 automaticamente, sem precisar receber, ele recebe via DHCP somente a parte da subrede e define a parte de host automaticamente a partir do endereço MAC. E aí, por questões de privacidade, muitas máquinas, né, muitos sistemas são configurados para usar endereços IPv6 aleatórios e trocar de tempos em tempos para evitar rastreamento, evitar que alguém consiga te rastrear pelo endereço IPv6. Então isso funciona e isso faz com que as máquinas tenham lá os seus IPv6 configurados, possam ser acessadas diretamente, o número de porta não é trocado, e então assim, só tem vantagens, tá? A única desvantagem talvez fosse a questão de não ter aquela proteção automática, né, de não ficar endereçável, isso você resolve com Firewall. E qualquer roteador decente aí tem a opção de você criar um Firewall onde as portas que não estão explicitamente endereçáveis, elas só vão aceitar pacotes, só vai passar pacote se a conexão tiver partido ou se tiver partido inicialmente um pacote de dentro da rede. Então isso dá para resolver com o IPv6, a questão do firewall, e todo o restante, né, todos os outros problemas do NAT ficam para trás quando você usa IPv6. Então, o IPv6 é a solução definitiva, mas enquanto ainda existem hospedeiros que não têm IPv6, você precisa usar o NAT ou IPv4. Outro problema, né, de você usar NAT é que você acaba não podendo ter, você não consegue aceitar conexões. Toda conexão precisa partir de dentro da rede. Então, se você vai criar lá um determinado servidor e você quer manter uma porta aberta, eu quero colocar um servidor web dentro de uma máquina na minha rede. E essa máquina usa um IP local e está atrás de um NAT. Ela não vai, as máquinas de fora não vão conseguir acessar essa máquina porque ela não tem um IP público. Então você vai ter que fazer alguma forma de configurar lá o seu NAT para falar, olha, tal porta vai ficar atrelada a tal máquina em definitivo. Você pode fazer isso manualmente, né? Ou com o uso de Universal Plug and Play, enfim, tem formas de fazer, mas é uma coisa a mais que você precisa cuidar para deixar a sua máquina endereçável, sendo que, né, se não, sem o NAT você simplesmente abre lá a porta e ok, essa máquina já passa a receber conexões. Então, todo desenvolvedor de aplicação ele precisa ficar levando em consideração se você está usando NAT. O peer-to-peer, por exemplo, é complicado via NAT. Né? Lembra que no peer-to-peer todo mundo é cliente e todo mundo é servidor. Mas você só pode ser servidor se você consegue receber conexões. E você só consegue receber conexões se você, né, não está atrás de um NAT ou se você estiver abrindo portas através do NAT, aí novamente, ou manualmente ou usando Universal Plug and Play e tal. Então, tudo isso dá mais trabalho para o desenvolvedor de aplicação que precisa ficar levando isso em consideração. E protocolos como o próprio FTP tiveram que ser modificados para funcionar de um modo passivo, de um modo que o cliente não abre lá a porta para o servidor conectar e mandar o arquivo. Por quê? Porque ele não consegue abrir uma porta ali sem que tenha que abrir essa porta através do NAT. Então, assim, o uso do NAT é complicado. E tem a questão, então, desse NAT transversal, que é quando você precisa receber uma conexão, e você tem que
contornar ela de alguma forma. Nos próximos slides a gente vai ver algumas formas que podem ser usadas para contornar aí a questão de abrir uma porta através do NAT. Então, a motivação inicial para o IPv6 foi a questão do espaçamento de endereços de 32 bits estar se esgotando. Lá nos anos 90, já se percebeu, né, que estava aumentando muito rapidamente a quantidade de hospedeiros conectados à internet, o número de provedores pedindo blocos de IP cada vez aumentando mais também, e né, algumas estimativas mostravam que entre 2008 e 2018 se esgotaria o espaço de endereçamentos de 32 bits. Tá? Então, já se começou naquela época a se trabalhar em um sucessor para o IPv4. E além, então, da questão de aumentar o espaço de endereços, né, de colocar mais do que 32 bits, também foi levado em consideração a experiência, né, que o pessoal já estava tendo, né, com o IPv4 para saber o que poderia melhorar. Já tinham um bom tempo de experiência acumulado aí, sabendo o que era os pontos positivos e negativos do IPv4, então, né, já que vai ser feita uma mudança, em vez de só aumentar o espaço de endereço, né, eles aproveitaram para fazer algumas mudanças extras. Então, lá em 2011, o último bloco de endereços de 32 bits foi alocado. E a partir daí, né, ainda que os provedores, os regionais ainda tivessem aí os seus IPs livres, não existia mais bloco para ser alocado. E então, né, é essencial aí ter o IPv6 para que a internet continuasse funcionando. Então, a implementação do IPv6 ela vem sendo gradual, né, mas já está, né, amplamente utilizada nos dias de hoje. Então, atualmente, você tem a maioria dos hospedeiros já suportando o IPv6, mas o IPv4 ainda é muito utilizado, né? Com o NAT principalmente, porque ainda existem hospedeiros que não suportam IPv4, né? Como o IP ele faz parte do núcleo da rede, para uma conexão poder ocorrer por IPv6, você precisa que os hospedeiros dos dois lados e todos os roteadores envolvidos tenham suporte IPv6. Então, assim, o hardware precisa ter sido atualizado para isso também, no caso aí dos roteadores aí que estão pelo caminho. Existe possibilidade de tunelamento e tudo mais, né? Mas uma conexão 100% IPv6, ela precisa que todos os hospedeiros envolvidos estejam atualizados para o novo padrão. Então, assim, a motivação inicial foi a questão do endereçamento e adicional foi a questão do formato de cabeçalho. O formato de cabeçalho do IPv6 ele ajuda na questão de processamento e encaminhamento bem rápido, né? Como eu falei, isso é essencial, né? Você precisa conseguir fazer o processamento do pacote, o repasse de maneira bem rápida para não atrasar, não causar latências aí na rede. E o IPv6 ele facilita isso. E ele também introduz algumas mudanças para facilitar o uso de qualidade de serviço, né? Principalmente vendo que hoje, né, boa parte das aplicações de rede são aplicações que dependem de uma latência baixa, né? Como voz sobre IP e jogos e tudo mais, né? Então, nesse ponto, o IPv6 também vem para fazer essas mudanças que ajudam no controle de qualidade de serviço, de priorizar os pacotes que devem ser priorizados. Então, o IPv6 ele vem com um cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes, não tem mais opções, quer dizer, até existem opções, mas é como cabeçalho adicional, não é algo que vai no próprio cabeçalho. Então, o cabeçalho ele tem sempre 40 bytes, e isso ajuda, você não precisa ficar verificando lá um campo no cabeçalho só para saber qual que é o tamanho do próprio cabeçalho. Ele vai ter sempre 40 bytes e pronto. E outra coisa é que ele não permite fragmentação, então aquela questão do IPv4, que o pacote precisa ser quebrado em vários e depois remontado, isso é algo muito trabalhoso para um roteador fazer. Então, o IPv6 simplesmente não tem fragmentação. Se você mandar um pacote com um tamanho muito grande que o MTU aí de algum enlace não comporta, ele volta com um erro e aí você vai reduzir o tamanho desse pacote e conseguir enviar. Tá? Então, essa é outra das mudanças do IPv6.
Então, esse é o formato do datagrama IPv6. Tá? Então, assim, ele ficou maior por conta dos endereços de origem e destino terem ficado maior, mas na verdade ele tem até menos campos aqui no cabeçalho do que o IPv4. O primeiro campo é a versão, é um campo de 4 bits, onde a gente tem que colocar o número 6. Né? Então, quando o roteador encontra um número 6 aqui na versão, ele já sabe que se trata de um datagrama IPv6. Se ele tivesse achado o 4, ele não ia esperar esse formato, ele ia esperar o formato do IPv4. O segundo campo é o campo prioridade. Esse campo ele é dividido em dois, na verdade, tá? Ele é um campo de 6 bits para indicar a classe do serviço e mais um campo de 2 bits que é o bit ECN, lá do TCP/ECN. Lembra dele? Ele está presente aqui no IPv6 também. Então, os 6 primeiros bits são para indicar a classe do serviço, onde eu posso ter, por exemplo, uma classe para especificar que são dados em tempo real, que deve ter uma certa prioridade. Uh, e posso ter uma outra classe para dados que não são tão urgentes, como download, que vão ter uma prioridade menor. Então, posso usar a prioridade como uma dica aí de quais pacotes devem ou não ser priorizados. E os outros 2 bits do ECN são aqueles bits que fazem o controle de congestionamento assistido pelo roteador, onde um roteador que está no caminho, se ele tiver congestionado, ele pode usar esses bits para indicar um congestionamento e aí o TCP do lado do destinatário vai dar conta de informar o remetente que ele deve reduzir a taxa por causa do congestionamento. Tá? Então são 4 bits aqui, mais 8 bits de prioridade. E daí, para completar 32 bits, você tem 20 bits de rótulo do fluxo. O que é o rótulo do fluxo? O conceito de fluxo ele não é bem definido, mas a ideia é que a gente pode ter que diferenciar fluxo em algum momento. Então, esse campo está aqui presente para isso. Eu posso usar isso daqui para rotular um determinado fluxo. Por exemplo, digamos que eu esteja usando uma conexão VoIP. E aí, todos os dados, todos os datagramas referentes a essa conexão, eu coloco um rótulo de fluxo específico nele. E isso pode dar uma dica para os roteadores de que eles devem rotear todos os pacotes que têm esse rótulo pelo mesmo caminho, para evitar, por exemplo, jitter. Tá? Então, essa pode ser uma dica do uso do rótulo. Eu posso colocar rótulos específicos para clientes diferentes que pagam valores diferentes, e aí eu posso priorizar um determinado rótulo. Enfim, o conceito de rótulo, apesar dele não estar bem definido, a ideia é que ele possa ser usado também para tomar decisões com relação aí a filas e a roteamento. Então, posso optar por rotear por um caminho ou por outro, dependendo do rótulo, por exemplo. Tá? Então, é um dos possíveis usos aí do rótulo. Depois vem o tamanho da carga, que é o tamanho dos dados aqui. Eu não preciso mais do tamanho do cabeçalho, porque ele tem tamanho fixo, como falei, né? Mas eu ainda preciso do tamanho da carga. Preciso saber qual que é a limitação aqui, né, de dados que eu tenho aqui dentro, que aqui vem o pacote da camada de transporte, né? Então, preciso saber aqui o tamanho da carga. Próximo cabeçalho é um campo, né? O tamanho da carga é 16 bits, então eu posso ter dados até 64K de dados aqui dentro, né? Apesar de na prática eu não usar tudo isso por causa lá do MTU. Depois vem esse campo próximo cabeçalho, que é um campo de 8 bits, que indica qual que é o protocolo da camada de transporte que vai tratar. Né? Então tem um número para o TCP, tem um número do UDP e tem número também para cabeçalho de extensão. Então o uso de opções ainda existe, mas em vez da opção estar aqui, eu vou usar um número especial aqui que vai me dizer que né, tem opções aqui junto com a carga. Tá? Então na hora de desencapsular, eu sei que depois vai ter aqui campos a mais de opções. Tá? Então, essa é a ideia da opção no IPv6. Não é mais um cabeçalho tamanho variável, mas tem um próximo cabeçalho aí que tem aí as opções. Fica mais rápido para o roteador tratar, se ele não precisar ficar se preocupando com opções. E depois tem um campo de limite de saltos, tá? Que também tem 8 bits. Ele substitui o tempo de vida do IPv4. Na verdade, ele faz exatamente a mesma coisa, né? Ele vai ter um número que vai decrescendo a cada salto. Se ele chegar a zero, o pacote é derrubado e vai uma mensagem de erro ICMP para o remetente, avisando que o pacote foi excluído por causa do limite de saltos. Quando que o limite acaba, né? Se acontecer um problema de roteamento, o pacote ficar rodando em círculo, ele não vai ficar indefinidamente, porque o limite de salto vai zerar e o pacote vai ser jogado fora.
Então, na verdade, ele está fazendo o que o tempo de vida já fazia, só que agora ele está com um nome mais adequado, né? O tempo de vida tinha aquele nome, mas era um limite de salto. Agora ele chama realmente limite de salto. Na época que estava se discutindo como implementar IPv6, algumas pessoas sugeriram que esse limite deveria ser maior, né? Porque com 8 bits, o máximo de saltos é 255. E aí as pessoas argumentaram que conforme a rede cresce, pode ser que hoje uma rota com 255 roteadores não existe, né, tá? Não precisa de tudo isso. Você chega de qualquer hospedeiro para qualquer outro hospedeiro na rede com muito menos salto do que isso. Então a ideia é que isso continue se aplicando, né? Os defensores de aumentar esse campo achavam que com a rede crescendo, esse limite podia ficar pequeno, 255, que você ia precisar de mais do que isso. Então, eles sugeriram aumentar esse campo. Por outro lado, se você estuda redes complexas, estuda como que funcionam o roteamento na internet, como que os roteadores se conectam, você percebe que eles formam uma rede que a gente chama em redes complexas de rede de pequeno mundo. Isso significa que, mesmo você tendo muitos elementos, a distância entre um elemento e outro, a distância média entre um elemento e outro, ela tende a ser baixa, tá? E a internet funciona dessa forma, né? Ela tem, apesar de ter muitos hospedeiros, né, a distância entre um hospedeiro e outro, ela tende a não ser muito alta. Como muitas outras redes também funcionam dessa forma, inclusive redes sociais, né? Teve todo aquele experimento, o próprio Orkut foi feito com base nessa premissa, né? Ele, não sei se vocês se lembram, se vocês são dessa época, mas ele mostrava lá, quando você entrava no perfil de alguém, quantas pessoas tinham entre você e aquela pessoa, né? Você é amigo de fulano, que é amigo do fulano, que é amigo do fulano, que é amigo da pessoa. Então tem lá um grau de 5 de distância. E o LinkedIn também faz isso, né? Ele mostra lá o grau de conexão, quão distante você está de alguém. Então, são todas redes de pequeno mundo que mostram que você está, mesmo que a pessoa esteja fisicamente distante, você tem lá um caminho até ela relativamente curto, né? E a internet também é assim. Então, dois hospedeiros, eles têm um caminho curto. E aí venceu o pessoal que achava que o limite de salto devia continuar com 8 bits. O endereço de origem de destino, ele aumentou bastante, né? De 32 para 128 bits. Parece pouco, né? Falar, multiplicou por 4, mas não é bem assim, né? Você sabe que você tem que fazer, para saber quantos hospedeiros você tem, você faz 2 elevado a 32 no IPv4 e 2 elevado a 128 no IPv6. Então, com o IPv6 você consegue colocar um endereço IP em cada grão de areia do planeta, né? Então é muita coisa, tem muito IP. Então, por mais que ele seja mal distribuído, né, como o IPv4 foi, né, que acabou assim, muitos IPs ociosos e nenhum disponível para quem precisava, enquanto tem muitos ociosos para quem não está usando. Mesmo que o IPv6 seja mal distribuído, ainda assim dificilmente a gente vai esgotar o IPv6 ah, no nosso tempo de vida aí, né? Então, o IPv6 ficou definido então com 128 bits. É muito IP que dá para colocar aí. Foi consenso? Também não, tá? Tinha gente que preferia menos. Falaram, 64 bits já é suficiente, não precisa de 128. 128 é muita coisa. E tinha um pessoal que queria além, não, 128 é pouco, vamos por 160 logo. Tá? Então, na hora de decidir, né, de votar lá, acabou que o 128 acabou sendo escolhido. Hoje é bem comum, né, os provedores entregar para a gente uma sub-rede de 64 e deixar 64 a nossa escolha, né? Então é bastante IP, tá? Pelo menos por um bom tempo estamos bastante sossegados aí com relação ao endereçamento IP, né? É mais do que um IP por metro quadrado do planeta, enfim, tem várias analogias que se faz para dizer que o IPv6 realmente é uma grande quantidade de endereços. E só vai realmente se exaurir se for muito mal gerenciado ou sei lá, se começarmos a colocar equipamentos com IP aí espalhados pelos outros planetas, pela galáxia inteira aí, tá? Então esse é o formato do IPv6.
Mais algumas mudanças com relação ao IPv4, né, do IPv6. Uma delas é que a soma de verificação caiu, né, não existe mais soma de verificação. Isso reduz o tempo de processamento em cada salto, porque o IPv4, cada roteador precisava ficar recalculando aquela soma, né, e como o tempo de vida muda em todo o pacote, né, cada vez que ele passa por um roteador, ele precisava recalcular, inclusive, antes de, né, ele precisava conferir para ver se estava certo e depois ainda refazer a verificação para preencher o campo, porque mudou o campo de cabeçalho do tempo de vida, e aí isso muda a soma. Então era custoso para os roteadores fazerem isso. Então o pessoal na hora lá resolveu acabar com a soma de verificação. Então em IPv6 não tem mais a soma de verificação do cabeçalho. Você continua tendo, claro, a soma de verificação do TCP e tudo mais. Tá? Você só não tem essa soma no IP. No IPv6 não tem. Opções. As opções são permitidas, mas fora do cabeçalho. Elas são indicadas pelo campo de próximo cabeçalho. Com isso, você tem sempre um cabeçalho tamanho fixo, e isso ajuda também na questão do processamento. Com a mudança do IP, precisou mudar o ICMP também. Tá? O ICMP que a gente já viu lá atrás, ele passa a ter uma nova versão, porque agora ele precisa de algumas mensagens diferentes. Uma delas é a do pacote muito grande. Porque como agora você não tem mais fragmentação, se acontece do pacote chegar num enlace que tem um MTU que é menor do que o tamanho do pacote, ele precisa derrubar o pacote e enviar para o remetente uma mensagem de pacote muito grande. Então, essa mensagem é enviada via ICMPv6. E o ICMPv6 também inclui funções para gerenciamento de grupo de multicast, né, que é a ideia de você mandar o mesmo pacote para um grupo de usuários. Tá? Então tem algumas ideias novas aí também por trás do ICMPv6. Então a transição do IPv4 para o IPv6, ela está sendo, né, bastante lenta, né, e gradual. Então, nem todos os roteadores podem ser atualizados simultaneamente, né? Não tem mais como fazer um dia marcado para mudança. A última vez que isso aconteceu foi lá em 83, quando trocaram o NCP pelo TCP. E aquele tempo, né, ainda era uma rede muito menor do que a internet. Então, hoje isso é inviável, né? Não tem como você falar, dia tal todo mundo passa a usar IPv6 e todos os roteadores que não forem atualizados aí vão ficar fora da rede. Não tem mais como fazer isso. Você para a rede se fizer isso, né? Então, a mudança ela precisa funcionar, precisa ser realmente feita da forma que está sendo feita. Gradualmente, lentamente, porque um roteador que suporta IPv6, ele também suporta IPv4. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro, né? Equipamentos mais antigos precisam ser atualizados aí para suportar o IPv6. Então, como que você faz para operar a rede, né? Uma rede que está misturada com IPv4 e IPv6? Uma alternativa é o tunelamento. Você colocar o datagrama IPv6 como carga de um datagrama IPv4 para poder passá-lo entre os roteadores IPv4, tá? Então, ficaria algo assim. Você tem aqui os campos de cabeçalho IPv4, o endereço de origem e destino IPv4. Na carga, você coloca o IPv6 com seus campos de cabeçalho IPv6, endereço de origem e destino IPv6, e a carga que vai ser o UDP-TCP. Do ponto de vista do datagrama IPv4, sabe o que tem aqui dentro, né? Para ele é carga da camada de transporte. Mas, né, na verdade, o que tem aqui é o datagrama IPv6 inteiro, completo, tá? Então fica algo assim, né? Você tem lá vários. Tem um caminho aqui, né? Que a origem é IPv6 e o destino também, mas no meio do caminho tem dois aqui que são IPv4. Como que a gente faz para passar por eles? Né? Do ponto de vista físico é isso, mas do ponto de vista lógico, aqui você tem um túnel. Um túnel IPv4 conectando os roteadores que são IPv6. Então, do ponto de vista de empacotamento, fica assim: você tem lá um pacote, fluxo X, origem A, destino F, e os dados. Então é de A para B. Quando você chega de B para C, você vai pegar, endereçar de B para E no IPv4 e dentro você põe o pacote original. Ele passa encapsulado de C para D, de D ele chega em E também encapsulado,
E aí o E é que vai desencapsular, ele vai pegar aqui como destino aqui o pacote IPv4 e vai tirar o pacote IPv6 original de dentro e vai encaminhar para o F. Tá? Então essa é a ideia do tunelamento. Não é, né, das melhores ideias, não é assim, é uma ideia do ponto de vista de eficiência, você vai perder, claro, porque você tem que encapsular IPv4 e depois desencapsular, né? Então isso, né, do ponto de vista de eficiência, não funciona tão bem. Mas é uma ideia para funcionar aí a internet nesses tempos em que você tem ainda roteadores IPv4 no caminho, né? Em caminhos IPv6. Então, com relação à adoção do IPv6, ela vem sendo bastante lenta, né? Está sendo gradual e bastante lenta. O Google tem um site que ele mostra uma estatística de quantos clientes estão acessando os seus serviços via IPv6, né? E ele mostrava em 2015 que só 8% dos clientes estavam acessando via IPv6. Esse valor subiu para 34% agora em dezembro de 2020. Então, aumentou bastante, né? Quadriplicou em 5 anos. Mas ainda assim, né, menos da metade dos usuários estão usando IPv6. Né? A maioria, grande maioria, ainda está usando IPv4. Quase 2/3 ainda usando IPv4. O NIST tem uma outra estatística que fala dos domínios do governo dos Estados Unidos. Só 1/3 de todos os domínios do governo dos Estados Unidos são capazes de se comunicar via IPv6. Quer dizer, 2/3 ainda não são. Né? Deve ter melhorado um pouco nos últimos anos, mas, né, ainda é um valor baixo. E isso falando de domínios do governo do país onde a internet iniciou. Né? Então, se lá ainda está ruim, né, você imagina no restante do mundo. Tem alguns países que até estão à frente dos Estados Unidos na questão da implantação do IPv6, né, mas não são muitos. Então, você vê por aí que a implantação realmente está devagar, está levando bastante tempo. Tá? Então, já são 20 anos aí e ainda vai mais. Né? Não sabemos até quando nós vamos para ter uma implantação de IPv6 chegando aí a 100%. Pode demorar bastante ainda. E se a gente comparar isso com as mudanças que ocorreram em nível de aplicação nos últimos 20 anos, a gente vai ver que há uma discrepância grande, né? Em 20 anos, a camada de aplicação nos proporcionou novas aplicações, como a web, né? A web, na verdade, nos últimos 30 anos aí, né? Se contar que ela é lá dos anos 90, né? Mas assim, a web, as redes sociais, as transmissões de mídia, a transmissão de vídeo em tempo real, vídeo armazenado, Skype, videoconferência, né? Temos muitas aplicações que surgiram nos últimos anos e foram rapidamente adotadas. E isso só é possível por quê? Porque para mexer na camada de aplicação, você só precisa mexer nos hospedeiros. Você cria lá o software para botar no cliente, cria lá o servidor se for necessário e já está tudo pronto. Você não precisa mexer com o núcleo da rede. Então, criar aplicações, as inovações e aplicações são muito mais rápidas. Quando se trata de mexer no núcleo da rede, aí é complicado, porque aí você depende das todas as empresas envolvidas atualizarem os roteadores que estão no caminho, e isso é algo que pode demorar bastante e demora bastante, como a gente está vendo. Tá? Então, é por isso que a adoção do IPv6 vem sendo tão lenta. Tá? Isso e outros motivos, né? Como o IPv4 tendo essa questão de você contornar com NAT e tudo mais. Mas é fato que o IPv6 ainda vai demorar para ser, né? Apesar de ser o padrão atual e o IPv4 estar já obsoleto, o IPv6 ainda vai demorar um certo tempo para virar aí o padrão de fato, né? Virar o que todo mundo está usando na internet, tá? Então, a adoção do IPv6 é lenta, está levando tempo. Vamos falar agora sobre fragmentação e reconstrução do IP. Então, como a gente já viu, os enlaces de rede eles têm o MTU, Maximum Transmission Unit, que é o maior tamanho possível para um quadro da camada de enlace. Tá? Então, a Ethernet tem lá o seu quadro máximo de 1500, o Wi-Fi é um pouquinho maior, 2000
300 e alguma coisa, enfim, cada rede tem lá o seu, né, cada tipo de protocolo da camada de enlace tem lá o seu tamanho máximo de quadro. E eles são diferentes de um protocolo para outro. E isso limita o tamanho do datagrama que você consegue passar por ali. Tá? Então, diferentes tipos de enlace, diferentes MTUs, e os datagrama IPs grandes, eles precisam ser divididos, fragmentados, para poder passar num enlace que tem um tamanho máximo maior do que aquele datagrama, menor do que aquele datagrama. Então, se eu tenho lá um datagrama de tamanho 4000 e eu preciso passar num lugar que o MTU é 1500, eu não consigo, né? Então, tem que fragmentar. Dessa forma, um datagrama vai se tornar vários datagramas e a reconstrução vai ser feita somente no destino final. Então, a fragmentação acontece onde ela precisar acontecer. Então, chegou lá num roteador, ele vai passar aquele pacote, aquele datagrama, por um enlace que ele não vai conseguir passar com o tamanho que ele tem atualmente. Ele fragmenta ali. Mas mesmo que o próximo enlace seja maior, o próximo roteador não vai reconstruir. A reconstrução fica para o hospedeiro destinatário. Isso foi uma forma de reduzir a complexidade nos roteadores. O roteador já faz muito serviço, né? Ele já trabalha de maneira incansável aí, né, na maior parte do tempo. O seu processador já está trabalhando bastante ali e você ficar colocando mais uma carga nele, né, de ficar reconstruindo datagramas, não seria legal, né? Seria custoso para os roteadores. Então, convém deixar isso para o sistema final, para o hospedeiro lá destinatário, que ele tem um poder de processamento maior, né? E ele é mais, ele não vai ter que lidar com tantos pacotes, só com os que tem ele mesmo como destinatário, claro. Então, fica mais fácil você deixar a reconstrução para o destino final. Além disso, você evita, às vezes, o trabalho de ficar fragmentando, reconstruindo, várias vezes aí dentro de uma mesma conexão, né? Porque pode acontecer de ter enlaces maiores e menores pelo caminho. Então, uma vez que você fragmentou, você não reconstrói mais até chegar no destino. O que você pode fazer é fragmentar mais ainda, se for preciso. Pode acontecer de ser necessário, né? Algo que já foi fragmentado ser fragmentado ainda mais. Mas não o contrário, a reconstrução não vai acontecer. Então, os cabeçalhos IPs têm esses bits que são usados para identificar e ordenar os fragmentos que são relacionados. Então, aí temos um exemplo de um datagrama grandão aqui, sendo enviado por um enlace desse roteador para esse, mas quando ele chega aqui nesse roteador, esse enlace não aceita um datagrama tão grande, né? O MTU dele é menor. Então, qual que é a solução? Quebrar esse datagrama em 3 datagramas menores. E aí eles vão seguir até o destino como 3 datagramas menores. E aí o destino é que vai fazer a reconstrução desse datagrama para um único datagrama maior. Ok? Então, aqui temos um exemplo de fragmentação e reconstrução. Imagina que você tem um datagrama de 4.000 bytes e você tem um MTU de 1.500. Então, naturalmente, ele não vai passar. Então, inicialmente, você tem o que lá no seu cabeçalho? Tamanho 4.000, ID X, né, um determinado número. Cada segmento vai aqui com um número diferente. O número é igual quando são 2 fragmentos do mesmo segmento, tá? Do mesmo datagrama. Tá? Então, essa é uma identificação de um datagrama único. Se ele foi fragmentado, todos os fragmentos ficam com o mesmo identificador. Aqui tem o flag de fragmentado, que inicialmente é 0, ele não está fragmentado, e o deslocamento é 0. O que é deslocamento? Nesse datagrama aqui tem qual parte do datagrama original? A partir de qual bit? Tá? A partir do 0, né? Então, é assim inicialmente. Esse deslocamento, na verdade, você multiplica ele por 8, tá? Então, se ele precisar quebrar em 3, aqui no caso 4.000 para 1.500, eu vou ter que quebrar em 3 partes. Então, vai ficar 3 datagramas. O primeiro com tamanho 1.500, o segundo com tamanho 1.500 e o terceiro com tamanho 1.040. Opa, peraí, mais 1.500 com 1.500 com 1.040 dá 4.040, né? E não 4.000. Por que tem 40 a mais? Por causa do overhead do cabeçalho do IP, que se não tiver opções é 20 bytes.
Então, esse cara aqui que originalmente tinha do byte do 0 ao 4000, ele vai ficar com do 0 até o 1480. Né? Não cabe 1500 porque tem 20 do cabeçalho também para contar. Né? Então é 1500 com o cabeçalho. O segundo vai ficar com 1480 e os próximos 1480, né? 2960. Então, do 1480 até o 1959 vão estar aqui no segundo fragmento. Por isso, 185 vezes 8. 185 vezes 8 dá 1480, que é, né, exatamente aonde começa então esse fragmento. Então esse vai do 0 ao 1479 e esse vai do 1480 ao 3959. E esse aqui vai da onde, né? Ele vai continuar da onde esse parou. Ele vai do byte 2960. Como que eu sei que é 2960, né? Porque se eu multiplicar 370 por 8, o que vai acontecer é que vai dar 2960. Então, né, 2960 até o final aqui, né, até o byte 4000. Então, todos eles, né, têm os seus 20 bytes de cabeçalho. Então, por isso que tem esses 40 a mais, né? Ele não surgiu do nada, é que cada fragmento precisou ter uma cópia do cabeçalho. Como que fica a questão do ID? O ID é igual para todo mundo. Todos os fragmentos do mesmo datagrama original vão ter o mesmo identificador aqui. Então, essa sequência de números é igual. A flag de fragmentação passa a ser 1 para todos os fragmentos, menos para o último. Então, como que eu faço na hora de remontar? Eu vou saber que esse aqui não é o último. Ele tem do 0 até o 1480. Tá? 1479. Esse aqui tem do 1460 ao 3.959, e não é o último. E esse aqui tem do 2.960 até o final. E eu sei que esse é o último porque a flag aqui é 0. Então eu sei que não vai ter outro depois. Tá? Então é assim que eu consigo remontar. Então tenho aqui 1480 bytes no campo de dados. Com deslocamento 1480 dividido por 8 vai dar esse 185. Aqui temos um exemplo do que você veria no Wireshark se você fizesse uma captura, né, enquanto está acontecendo aí uma requisição de HCP e aqui uma resposta de HCP. Então aqui você vê os campos aí que você observa. Tá? E as informações aqui no caso, a transação, ID de transação, o endereço MAC, né, endereço MAC da camada de enlace, tipo da mensagem de HCP, opções que você pode usar, né, do protocolo de HCP, enfim, né, todos os campos aqui relacionados a DHCP estão aí destacados em vermelho. E no laboratório que vocês vão fazer depois com Wireshark, vocês podem ver esse tipo de mensagem passando aí na rede, se tiver equipamentos fazendo requisição de HCP, né, para ter um endereço IP.